Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer. Pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão. O bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Portanto Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher, os filhos, fez com que montassem no jumento, voltou para a terra do Egito, e Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo, eis que eu matarei o seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-se no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais havia enviado, e todos os sinais que ele havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Glória ao nome do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Nós vimos ontem no capítulo 3 o chamado de Moisés, mas é no capítulo 4 que a gente percebe como Deus o capacitou. Amado, Deus, Ele quer usar cada um de nós para
propósitos dentro do seu reino. Cada pessoa, Deus quer usar para, de alguma forma, glorificar o nome dele. Todos nós devemos ser intercessores, todos nós devemos conhecer e levar a palavra de Deus a outras pessoas. No lugar onde nós estamos, em nosso lar, em nossa cidade, nós devemos ser canal de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus sabe que é um sacerdote, tem um chamado de Deus, cada um com uma função específica. E Deus chamou Moisés, irmãos, e Moisés não se via preparado, como ninguém está preparado para fazer a obra de Deus sozinho. Mesmo que a pessoa tenha capacidade intelectual, capacidade até mesmo virtudes morais, ninguém pode fazer a obra de Deus se não for capacitado pelo Senhor. E aqui no capítulo 4 a gente percebe a capacitação de Deus de várias maneiras na vida de Moisés. Primeiro, a gente percebe que Deus pede a Moisés para entregar o que Moisés tinha na sua mão. É muito interessante que você olhe comigo aí em Êxodo capítulo 4, que Moisés fala assim: como que eles vão crer que o Senhor apareceu para mim? Versículo 2, Deus pergunta: o que você tem na mão? Irmãos, Deus não vai usar aquilo que você não tem, Deus vai usar aquilo que você já tem. Deus trabalha a partir do que nós temos e colocamos nas mãos dele. Amém. Aquilo que você tem, aquilo que você possui como talento, como qualidade, como característica pessoal. O que nós precisamos, irmãos, é colocar o que temos na mão de Deus. O que nós temos em nossa mão é pouco, o que nós temos na mão de Deus, ele multiplica, ele usa. Então nós precisamos entregar o que a gente tem. Em segundo lugar, a gente percebe Deus capacitando Moisés para essa grande missão de libertar o povo de Israel. Deus leva Moisés a enfrentar os seus medos. No capítulo 4 a gente vê também que quando Moisés joga esse bordão, esta vara aí no chão, a vara se transforma numa serpente. Versículo 3 de Êxodo 2. E o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Foi um sinal que Deus concedeu para que Moisés fizesse, para de alguma forma mostrar o poder de Deus. Mas é muito interessante perceber que a serpente corria atrás de Moisés, e Moisés fugia dela. E se a gente exemplificar, comparar que a serpente era um dos símbolos do Egito, Deus estava mostrando para Moisés que ele estava fugindo de algumas coisas do passado dele. Ele tinha medos dentro dele que Deus queria libertá-lo. Várias vezes quando Deus chama os seus servos na Bíblia, ele fala: não temas, vença o seu medo, ser forte e corajoso, tenha coragem. Moisés precisava de alguma forma ali, confiando em Deus, enfrentar o seu medo. E aí o que Deus fala para ele? Deus diz assim: pegue esta serpente pela cauda. Versículo 4, estenda a mão e pegue pela cauda. E ela, quando ele estendeu, pegando pela cauda, a serpente, se transformou em um bordão novamente. E foi com este bordão que ele liderou o povo, que ele fez sinais, que ele fez prodígios. Porque, irmãos, quando o nosso passado é redimido, ele se torna um objeto de autoridade espiritual nas mãos de Deus. Quando a gente vence os nossos medos, a gente enfrenta no poder da graça de Deus, pelo sangue de Jesus, experimenta o perdão de Deus, confiamos em Deus que nos liberta dos medos. Isso se torna autoridade para a gente poder ministrar, abençoar outros, porque um passado curado é a autoridade de Deus para a gente ministrar cura a outros. Deus nos liberta para a gente libertar outros, Deus nos cura para curarmos outros. Uma ferida fechada é um ministério aberto, quando a gente abre o coração para Deus tratar com o nosso passado. Então Moisés precisou enfrentar esse medo da serpente ali como sinal de Deus. Em terceiro lugar, a gente percebe Deus capacitando Moisés para o ministério, levando Moisés a crer na restauração que há na presença de Deus, o poder da restauração. Irmãos, é algo maravilhoso. Nós passamos dias difíceis, nós passamos dias às vezes de preocupações, de sofrimento, de tristeza. Como a graça de Deus é restauradora. Ele restaura a alegria, ele restaura a esperança, ele restaura a fé. Talvez nesse momento você
não esteja experimentando esses melhores momentos que muitas vezes nós temos com o Senhor, talvez desanimado ministerialmente, talvez com a sua família, alguma coisa que realmente está roubando a sua força, está de alguma forma tentando esgotar você fisicamente, emocionalmente, mas a palavra de Deus diz que Deus restaura a nossa sorte, e Deus queria lembrar Moisés e manifestar sobre isso, e a gente percebe isso no sinal que Deus faz. Muito interessante perceber no versículo 6, o Senhor continuou: põe a sua mão no peito. Moisés colocou, tire a mão estava leprosa. Imagina o susto de Moisés, irmãos, pessoa leprosa, né? Como que naquele tempo seria ali totalmente rejeitado, as pessoas ficariam apavoradas com ele, e ele, de repente, Deus fala: coloca a mão de novo, aí debaixo da sua roupa, no seu peito, e ele coloca, tira, quando tira, a mão estava totalmente restaurada. Deus estava mostrando para Moisés: a sua alma, o seu coração pode estar cheio de marcas, como uma lepra, mas eu tenho todo o poder de transformar, de restaurar, de remover toda a lepra. E eu vou fazer isso com você. Deus estava fazendo com Moisés, e Deus ia fazer com o povo, renovar a mente, equipar aquele povo, libertar o povo. Deus estava mostrando o poder dele. Amado, o impossível de Deus é algo que nós deveríamos esperar. Nós deveríamos esperar. Às vezes a gente ora por alguém e a pessoa não é curada, e quando alguém não é curado, a gente deveria se surpreender. Nós deveríamos ter mais expectativa nos milagres de Deus, do que quando Ele, pelas razões que só Ele sabe, muitas vezes não opera como nós esperávamos. Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder para restaurar, curar, libertar, capacitar, restaurar. Então, nós vemos aqui Deus capacitando Moisés, levando ele a crer nesse poder da restauração. Amém. Em quarto lugar, Deus capacita Moisés, o ensinando a depender totalmente dele. Irmãos, Deus vai nos ensinar a depender dele, sempre. Sabe como que ele faz isso? Mostrando as nossas fraquezas. O versículo 12 diz que Moisés, no versículo 10, Moisés falou assim, Êxodo 4:10: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que o Senhor falou ao seu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés reconhece a sua limitação humana. Ele não era alguém que falava de forma eloquente. Alguns até acham que ele tinha alguma dificuldade na fala, quando ele diz pesado de língua. E aí o Senhor diz o seguinte, no versículo 11: quem fez a boca do homem? Deus tem que lembrar Moisés que Deus o fez, e sabe que ele tem essa limitação. Amado, Deus fez a cada um de nós, e todos nós temos muitas limitações, mas isso não deve ser desculpa para a gente não obedecer a Deus. Pelo contrário, a nossa limitação deve nos tornar mais dependentes de Deus. Você não sabe ser um bom pai, você não sabe ser uma boa mãe, nós não sabemos ser bons filhos, mas o Senhor nos capacita. Aleluia. Nós precisamos aprender a depender da graça de Deus. No versículo 12, o Senhor diz isso: vá e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nem a experiência com a sarça, nem a experiência que Moisés estava tendo aqui, seria suficiente para ele agora sair dali e falar: eu já sei o que falar e como fazer. Não, Deus está dizendo: eu vou te ensinar. Irmãos, nós vamos aprendendo a depender de Deus no caminho, o tempo todo. Nem a nossa experiência e nem as experiências boas que já tivemos com o próprio Senhor deve substituir a dependência dele. Amado, nós precisamos aprender. Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias. O Espírito Santo habitará em vocês e vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Nós precisamos confiar. A confiança gera descanso. Quem confia, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele. Ele nos capacita, não apenas nos dando a palavra. Deus fala assim: eu vou te dar a palavra, mas eu também vou te dar pessoas que vão estar ao seu lado. Amado, Deus vai colocar pessoas que vão perceber o chamado de Deus e vão nos apoiar. Nós não devemos obrigar ninguém, e nem ficar frustrado quando alguém de alguma forma não reconhece o nosso chamado. Nem todos reconheceram o chamado de Moisés. Ele teve problemas na liderança, mas ele sempre tinha pessoas que estavam ao lado dele.
Ele teve Arão, que era seu irmão, ele teve a sua própria irmã Miriam, mesmo que em alguns momentos teve também desgastes com esses que Deus colocou ao lado dele, porque não só nós temos limitações e precisamos de ajuda, como os nossos auxiliares também têm as suas limitações. Por isso nós precisamos depender de Deus. Irmãos, ministério, chamado não se faz na nossa capacidade e habilidade humana, se faz na dependência de Deus, porque na verdade nós não fomos chamados para fazer a obra de Deus, mas a obra com Deus, e Deus tem mais para fazer em nós do que através de nós. Deus, quando nos chama para o ministério, Ele está nos chamando para um relacionamento através do qual nós vamos participar das promessas dEle na terra. Deus, quando chama alguém, Ele quer manifestar a glória dEle na terra, a natureza dEle na terra, e só podemos cumprir dependendo de Deus e percebendo as pessoas que Ele vai aproximar para nos ajudar nas nossas limitações. Em quinto lugar, a gente percebe Moisés sendo capacitado por Deus, sendo abençoado pela sua família. Ou melhor, poderíamos dizer que Moisés, ele vai para o ministério debaixo da bênção e da aliança familiar. Irmãos, é muito interessante, Deus falava com Moisés, mas no versículo 18 diz que ele voltou para o seu sogro, para Jetro, e disse: deixe-me voltar aos meus irmãos. E diz que Jetro o abençoou, dizendo: vá em paz. Irmãos, missionário não é fugitivo, missionário é enviado. E nós precisamos estar debaixo da bênção da nossa família, debaixo da bênção da nossa liderança pastoral. Moisés vai lá, mesmo que Deus falasse com ele, ele vai lá, há uma bênção familiar. Deus sempre vai nos conectar à família. Deus, quando nos chama, Ele quer que isso abençoe a nossa família. Muitas vezes alguns da nossa família podem não reconhecer o nosso chamado em muitos aspectos. O Senhor Jesus falou que seria assim. Muitas vezes os nossos inimigos seriam da casa, mas nós devemos assim mesmo honrar a família e ser fiel aos princípios familiares. Você percebe um pouco mais na frente, irmãos, que Moisés tem a bênção de Jetro, sai caminhando em direção voltando ao Egito. Deus diz para ele: fica tranquilo, porque aqueles que queriam te matar, eles já morreram. Então Deus aqui está libertando Moisés de todo medo, de toda intimidação que o inimigo podia lançar contra ele. E agora, irmãos, de repente Deus vai e quer matar Moisés. Quase sempre quando a gente lê esse texto, a gente toma um susto. Moisés é chamado por Deus, Deus está capacitando, e diz que ele, voltando para o Egito, Deus o encontra e quer matá-lo. E por quê? Porque Moisés não circuncidou o seu filho. Moisés foi negligente em marcar o seu filho com a marca da aliança. Não sabemos o motivo. Moisés foi criado no Egito, mas ele foi circuncidado, porque ele foi criado nos primeiros anos entre o seu povo, pela sua própria mãe. Mas a mulher dele, olha só, uma mulher sábia, como faz a diferença. Versículo 25: Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, fez a circuncisão e tocou os pés de Moisés e disse: você para mim é um marido de sangue. E o Senhor o deixou. Então aqui a mulher se adianta de Moisés e faz esse sinal da aliança. Amado Deus, quando nos chama, Ele quer que a gente tenha a bênção da nossa família e que a gente também esteja preparado para abençoar os nossos filhos. Amém, transferir Deus. Legados. Nós precisamos honrar a família. Moisés aqui, ele talvez estava adiando, talvez ele não considerou que isso seria tão importante. A nossa geração ensina o tempo todo que os nossos filhos têm que ser livres para tomar as decisões que eles quiserem, para andar com Deus ou não. Certamente todos só vão andar com Deus se for uma decisão livre. Deus, Ele espera o nosso amor como uma escolha na nossa liberdade. Porém, cabe aos pais ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Os pais devem sim discipular os seus filhos, ensiná-los a amar Jesus, a conhecer a Bíblia, orar com eles e dar, sobretudo, acima de tudo, testemunho do que é amar a Jesus. Não só falando, mas revelando, demonstrando através da sua atitude diária. Amado, não brinque com as coisas de Deus. Nós precisamos levar a sério. Moisés precisava transferir essa marca da aliança para o seu filho. E hoje, isso seria comparado a gente ensinar o filho desde criança, consagrá-lo ao Senhor e ensiná-lo a amar a Jesus e a palavra de Deus. Amém. Em último lugar, amados,
a gente aprende com o chamado de Moisés, que Deus, ele capacita Moisés, envia Moisés, e quando Moisés chega diante dos anciãos, dos filhos de Israel, Moisés compartilha tudo aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Você sabe o que é ministério? É compartilhar aquilo que nós temos recebido de Deus. É o que Jesus falou para um endemoniado que foi liberto e quis seguir a Jesus, lá na cidade, na região de Gadara. Jesus fala assim, volte para os seus e conte tudo o que você viu, o que você ouviu. Jesus manda Moisés, no versículo 29, diz que Moisés e Arão se reuniram com os anciãos. Arão falou todas as palavras que Deus tinha falado para Moisés, fez os sinais e o povo creu. E quando ouviram, se alegraram, dizendo que Deus tinha visitado os filhos de Israel, visto a aflição deles, se inclinaram e adoraram o Senhor. O nosso ministério deve ser compartilhar as verdades de Deus, a palavra de Deus, para que todos os povos o adorem, para que o povo conheça o Senhor e ame o Senhor e caminhe com o Senhor e experimente os propósitos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, amado, que eu e você nos deixemos ser capacitados pelo Senhor para todo chamado, para todo propósito. Deus, Ele quer usar cada um de nós, mesmo que você tenha passado por muitas dificuldades até aqui, cometido erros, mesmo que eu e você saibamos que nós somos muito limitados, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai amado, obrigado porque o Senhor é Deus. Aleluia. E o Senhor se revela. O Senhor é o Deus que habita no alto e sublime trono, mas habita também com o quebrantado de coração. A nossa oração é que o nosso coração permaneça quebrantado continuamente, para ouvir tua voz, para responder o teu chamado, para dizer eis-me aqui, me envia, para reconhecer diante do Senhor as nossas limitações, para permitir que o Senhor ajuste o nosso coração todos os dias com o teu caráter, alinhe o nosso coração com nosso relacionamento familiar, convertendo o coração de pais a filhos, de filhos a pais, convertendo o coração do marido à esposa, da esposa para o marido. Senhor, restaura as nossas alianças, para que possamos cumprir o teu propósito com plenitude e de forma que agrade o Senhor e o teu nome seja adorado através da nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém, Senhor.